Que bom que você se interessa por esses assuntos. Vou abrir agora a nossa apresentação da consciência interdimensional, passando para você os temas que serão abordados durante a nossa mentoria. Mentoria Consciência Interdimensional. Essa apresentação é direcionada a um conhecimento mais abrangente da espiritualidade, promovendo o desenvolvimento pessoal através da expansão da consciência multidimensional. O objetivo da mentoria é auxiliar o mentorado na área que ele deseja, mostrando sua experiência e como aplicá-la. No caso dessa mentoria específica, o foco é agregar conhecimentos da área da multidimensionalidade e da espiritualidade ao seu conhecimento sobre a mesma, ajudando a identificar processos espirituais ou atípicos em seu cotidiano ou consultório. Nosso objetivo é somar conhecimentos, não descartando qualquer outro conhecimento acadêmico ou terapêutico. Usamos o termo consciência interdimensional na nossa mentoria, porque durante a mentoria estaremos falando de outras dimensões extrafísicas, de outros níveis de consciência. Então, por conta dessa situação, é que a nossa consciência espiritual está indo muito mais além. Durante a nossa mentoria, no primeiro módulo informativo, falaremos sobre religião e espiritualidade. Nosso foco será falar sobre Deus, introdução às dimensões, hierarquia, egrégora, universo e o tempo, inconsciente, arquétipos e mitologia, mediunidade e canalização, registros acásticos, alma, self, espírito, ser multidimensional, corpos sutis, cura e seus níveis, sonho, viagem astral e desdobramento, regressão, vidas passadas, vidas paralelas e níveis de consciência. Todos esses temas serão abordados no primeiro módulo informativo da Mentoria Consciência Interdimensional. No segundo módulo, chamado Percepção, abordaremos os assuntos chakra e kundalini, cromoterapia e cristais, mandalas, proteção espiritual, chama violeta e ervas, geometrias sagradas, introdução às leis herméticas, mediunidade, sensibilização da pessoa ou do terapeuta, psicografia, canalização, tipos de eventos espirituais no cotidiano ou consultório, processos anômalos, e durante o segundo módulo teremos exercícios de meditação e sensibilização. Esse segundo módulo, ele vai se aprofundar mais na situação da pessoa, se trabalhar como médium, como canalizador, atuando na sua sensibilidade, na sua paranormalidade. No primeiro item, religião e espiritualidade do primeiro módulo, estaremos falando sobre Deus, olhando para a religião como um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou a explicar a sua origem e a do universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre cosmos e a natureza humana. Ainda falando sobre religião e espiritualidade, onde falamos que a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Alguns autores, porém, defendem a existência de uma espiritualidade, inclusive em meio ao ateísmo, para uma espiritualidade sem Deus, no sentido de uma abertura para o ilimitado, um reconhecimento de sermos seres relativos, mas abertos para o absoluto. Seria o reconhecimento da dimensão misteriosa e ilimitada da existência, que não precisaria passar por alguma explicação religiosa ou uma experiência que vai além do intelecto. Nesse primeiro módulo, nós falaremos também sobre dimensões. Aqui nós temos exemplos das dimensões físicas. Na dimensão física, nós temos as duas dimensões, que podemos usar o exemplo de uma folha de papel com apenas o comprimento e a largura.
Temos também o exemplo da terceira dimensão, que para explicar a terceira dimensão, pensemos num cubo. Ele tem a dimensão de comprimento, largura e na terceira dimensão envolve a profundidade. Porém, dentro desses esquemas de dimensões, nós temos a quarta dimensão, que é a dimensão onde se envolve o tempo. E é nessa dimensão que estão os seres extrafísicos. E acima da quarta dimensão, nós temos dimensões superiores, onde seres extrafísicos também superiores habitam. Falaremos também sobre hierarquia. Em termos de espiritualidade, a hierarquia não acontece através do poder, e sim por grau de responsabilidade. A definição de hierarquia é a classificação de graduação crescente ou decrescente, segundo uma escala de valor, de grandeza ou de importância. Usaremos como exemplo 3 hierarquias distintas: a hierarquia dos elementais da natureza, a hierarquia dos anjos, dos orixás e dos raios da fraternidade branca. Dando a sequência à hierarquia, falaremos um pouco sobre egrégora. A definição de egrégora é força espiritual que resulta da soma das energias mentais, físicas e emocionais proveniente de 2 ou mais pessoas reunidas. Quanto maior a frequência, mais estável será a egrégora. O tamanho dela dependerá do número de pessoas unidas em mesmo propósito ou padrão vibracional. Normalmente, uma egrégora conta com um grupo de apoio extrafísico. Então, falaremos sobre o universo e o tempo. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo varia para um objeto parado e outro em movimento. Por isso, ele disse que o tempo é relativo e não pode ser medido exatamente do mesmo modo e por toda parte. Durante a nossa mentoria, falaremos da multidimensionalidade do ser. Falaremos sobre alma, self, espírito e ser multidimensional, que tem suas múltiplas dimensões que concernem a níveis ou campos variados de existência e consciência. No assunto inconsciente, a psicanálise formulou o conceito de inconsciente, na qual trata-se de uma forma singular de inscrição de uma memória esquecida no inconsciente, que pode ser estruturada e ressignificada, modificando a relação do sujeito com o seu sofrimento. Dentro desse tema de inconsciente estão os arquétipos e a mitologia. Os mitos são geralmente histórias baseadas em tradições e lendas, feitas para explicar o universo, a criação do mundo, fenômenos naturais e qualquer outra coisa que explicações simples não são atribuíveis. A cura. Depois de estudarmos e vermos como somos complexos, vamos abrir um momento para falarmos sobre a cura. Agora que entendemos que somos formados por vários corpos, podemos pensar: onde estará instalada a doença? Em que corpo? Seja ele físico, emocional, mental ou espiritual? Depois de estudarmos todos os nossos corpos sutis, fica mais fácil detectar aonde se instala a doença. Sonhos. Os sonhos são o acesso para o nosso inconsciente. Como os sonhos são uma maneira de comunicação com esse inconsciente, Jung acreditava que as imagens oníricas revelariam algo sobre nós mesmos, nossos relacionamentos com outras pessoas e situações de nossas vidas. Os sonhos nos orientam em nosso crescimento pessoal e nos ajudam a atingir nosso pleno potencial humano. Durante nossa mentoria, também falaremos sobre regressão. Na regressão, a pessoa é induzida a um estado de relaxamento por meio de visualizações e induções. Esse relaxamento profundo deixará o paciente em estado alterado de consciência, mas com controle total do que está acontecendo, portanto consciente de suas ações. Durante esse encontro também falaremos sobre vidas passadas ou roda de Sansara. A chamada roda de Sansara no budismo, Sansara representa um ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, baseados no conceito de ação e reação ou lei do karma. Os desejos e ilusões mantêm os seres aprisionados na roda da vida, os impedindo de encontrar o caminho da iluminação. Durante a mentoria também estaremos estudando mediunidade e canalização.
Como reconhecer a diferença entre a incorporação e a canalização? Falaremos sobre várias linhas religiosas onde a mediunidade é trabalhada em relação à conexão com a espiritualidade. Chegaremos então no assunto da interdimensionalidade espiritual, onde Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, na casa do meu Pai há muitas moradas. Estudaremos essas situações em relação à espiritualidade, uma espiritualidade mais atual. Chegando assim ao nosso tema, consciência interdimensional. Pensando em termos de evolução das espécies, devemos vê-los como irmãos mais velhos que nos conduzem por caminhos que já trilharam. Todos os temas até aqui abordados fazem parte do primeiro módulo da mentoria Consciência Interdimensional, onde a integração do conhecimento da espiritualidade e da consciência multidimensional. Em seguida, nós passaremos ao segundo módulo, que é o módulo de introdução à sensibilização da pessoa ou do terapeuta e tipos de eventos espirituais no cotidiano ou consultório. Todos esses temas até esse instante fazem parte então do primeiro módulo informativo. Então são eles: religião e espiritualidade, introdução às dimensões, hierarquia egrégora, universo e o tempo, inconsciente, arquétipos e mitologia, mediunidade e canalização, registros acásticos, alma, self, espírito, ser multidimensional, corpos sutis e aura, cura e seus níveis, sonho, viagem astral e desdobramento, regressão, vidas passadas, vidas paralelas e níveis de consciência. Os assuntos abordados no segundo módulo referente à percepção são chakras e kundalini, cromoterapia e cristais, mandalas, geometrias sagradas, proteção espiritual, chama violeta e ervas, introdução às leis herméticas, mediunidade, sensibilização da pessoa ou terapeuta, psicografia, canalização, tipos de eventos espirituais no cotidiano ou consultório e processos anômalos. Durante o segundo módulo, teremos exercícios de meditação e sensibilização. Depois do primeiro módulo informativo, segundo módulo percepção, nós temos o terceiro módulo, que é o sacerdócio. Esse nível é recomendado para pessoas que queiram expandir seus conhecimentos na área da mediunidade e espiritualidade. O sacerdócio é sugerido a pessoas que queiram ter seus espaços para atendimentos, reuniões e sacramentos, como a consagração da ayahuasca, ordenações para casamentos, batizados e funerais, e ter mestrados em Reiki Estelar, Tarô Atlântico e Portais de Atlântida. O terceiro módulo, sacerdócio, abrange uma visão espiritualista e a possibilidade de afiliar-se ao Templo Pirâmide de Luz. Por isso, é indicado a pessoas que queiram exercer o sacerdócio. Esse trabalho da consciência interdimensional, essa mentoria, ela foi formada através de 35 anos de trabalhos direcionados à espiritualidade. Aqui vai ter um pouco sobre mim. Eu iniciei meus estudos na Federação Espírita em 86, eu sou mestra Reiki, instrutora de Magnified Healing, Light Healing, Portais de Atlântida. Eu utilizo essas ferramentas em meus atendimentos, além da energia dos cristais e dos mantras indianos e hebraicos. Eu sou sacerdotisa do Templo Pirâmide de Luz, onde acontecem tratamentos de cura energética, grupos de mantras, cursos, vivências e meditação, tratamentos com a ayahuasca individual e em grupo. Eu vivenciei os 21 dias do processo de viver de luz em abril do ano 2000. Participei também do curso básico e avançado para a recuperação de memórias de pessoas que viveram experiências extraordinárias ou anômalas em 16 módulos de 8 horas com a doutora Gilda Moura e Fabiano Deliberari, de agosto a outubro de 2020, e do curso Iniciação Cósmica de 4 módulos de fevereiro a abril de 2021, além dos workshops de Iniciação Cósmica e Em Busca da Matriz Ancestral, com a doutora Gilda Moura e com o Fabiano Deliberari. O propósito dessa mentoria, Consciência Interdimensional, é passar para vocês todo o conhecimento que eu adquiri em 35 anos, trabalhando em centro kardecista com a minha mediunidade, fazendo trabalhos com a conexão com a ayahuasca,
Nesses trabalhos com a ayahuasca, eu recebi os mestrados que vou passar, além das informações de como trabalhar com a ayahuasca e as ordenações como sacerdote. Nesse projeto também está a Denise Zanuni como consultora associada. Ela está em parceria conosco pela afinidade com a esfera holística e com o nosso projeto de mentoria. A Denise traz a sua contribuição como consultora associada. Ela é psicóloga e administradora de empresas, pós-graduada em desenvolvimento organizacional, tem uma carreira de 28 anos desenvolvida em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, bem como em organizações internacionais. O foco do trabalho dela é atuação em RH, treinamento e desenvolvimento. A expertise é focada em criação e customização e aplicação de treinamentos técnicos, comportamentais e projetos especiais. Então, para relembrar, a nossa mentoria Consciência Interdimensional, esse primeiro módulo é o módulo informativo. Nós faremos 8 encontros semanais de 2 horas cada encontro. Esses encontros são ao vivo pela plataforma Zoom e nós temos também as gravações dos encontros pelo Drive que a gente compartilha com as pessoas que estão participando para que elas possam rever os encontros. Também passamos um PDF com todas as informações de tudo que foi falado nos encontros e montamos um grupo do Telegram para compartilharmos arquivos, informações, livros e links com as pessoas que estão participando com a gente da mentoria. Agora que você conhece a nossa mentoria, entre em contato com a gente pelo WhatsApp e passaremos todas as informações necessárias para que você possa participar do primeiro módulo da mentoria Consciência Interdimensional. Te aguardo lá.